Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline, do canal Mátina, e nesta aula a gente vai estar falando sobre raízes ou zero da função quadrática. Você sabe o que é uma raiz de uma função quadrática? E como encontrar essa raiz? Se não, fique nesta aula que a gente vai estar falando sobre esse assunto. Vamos lá? Então, o que é a raiz ou zero da função? Então, primeira coisa, a função quadrática ela é de que forma? A função quadrática ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra quando a gente viu raiz de uma função lá em função afim? A gente não pegava para encontrar a raiz da função, não igualava a função igual a zero? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a mesma coisa de f de x igual a zero, certo? Então, se eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, eu estou resolvendo uma equação do segundo grau. E como que a gente fazia para resolver uma equação do segundo grau? A gente não calculava o discriminante, que a gente chama de delta, né? E depois que resolvia o discriminante, a gente jogava na fórmula de Bhaskara. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para encontrar o x, a gente vai resolver a forma de Bhaskara, que nada mais é do que menos o valor de b, mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a, onde o discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Então, novamente, a gente está usando fórmulas de Bhaskaras. Então, vamos lá. Certo, antes de me dar um exemplo de como obter a raiz de uma função quadrática, a gente vai ver alguns casos. Então, dependendo do valor que esse delta, do sinal desse discriminante, é a quantidade de raiz da função quadrática. Uma função quadrática, que é uma função polinomial de segundo grau, ela pode ter de nenhuma raiz até duas raízes. Então, ela pode, no máximo, ter duas raízes. Quando a gente viu função afim, a gente viu que a função afim, como a função afim é uma função de primeiro grau, ela tem somente uma raiz. Já a função de segundo grau, que é a função polinomial de segundo grau, que é a função quadrática, que é de grau 2, que tem um expoente 2, ela tem, no máximo, duas raízes. Então, vamos ver alguns casos do. E o discriminante que vai me ajudar quanto a isso. Então, vamos lá. Se o discriminante for maior do que zero, significa, o discriminante ele pode ser maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero, certo? Se o discriminante for maior do que zero, a equação terá duas raízes. Então, quando você for resolver a equação do segundo grau, vai ter duas raízes, ou seja, a minha função, o gráfico da minha função vai passar por dois pontos no eixo x. Agora, se for igual a zero, a equação terá somente uma raiz. Ou a gente fala assim, ela vai ter raiz dupla. Então, a raiz vai ser igual. E a parábola, o gráfico da minha função de segundo grau, vai passar apenas em um ponto no eixo x. Agora, se o discriminante for menor do que zero, ou seja, o sinal dele for negativo, a equação não terá nenhuma raiz. E a parábola não vai interceptar o eixo x. Então, para entender melhor sobre esse assunto, eu vou estar dando três exemplos, certo? De como encontrar a raiz de uma função quadrática, certo? Então, vamos lá. Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte: y igual a x ao quadrado menos 1. Se eu quero encontrar a raiz disso, eu vou pegar x ao quadrado
O y vai ter que ser igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, vamos resolver o discriminante disso. O discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Então, para isso, eu tenho que saber quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c. Então, o a, como a gente viu nas aulas anteriores, o a é quem acompanha o x. Então, o x ao quadrado, perdão, é 1. O b é quem acompanha o x, não tem aqui, então b é igual a 0. E o c é igual a... é o que não acompanha ninguém, que é o valor independente. Então, é menos 1. Então, vai ficar, o discriminante vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Olha, aqui 0 ao quadrado é 0. Então, vai ficar menos 4 vezes 1, vai ficar menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vai ficar mais 4. Então, o discriminante aqui, ó, é positivo, ou seja, ele é maior do que 0. Então, ele vai ter duas raízes. Vamos ver se realmente. Então, vamos lá. A Bhaskara, fazendo a Bhaskara, é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, menos b. O valor de b é 0, então vai ficar menos 0, mais ou menos raiz, ó, do discriminante, o discriminante deu 4, então vai ficar mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, aqui, 0, e aqui vai ficar mais ou menos raiz de 4. Raiz de 4 dá quantos? 2. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, o x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, ou x vai ser, x' vai ser igual a 1, e x duas linhas igual a menos 1. Então, ó, ele vai cortar o eixo x em 1 e menos 1. Então, eu obtive duas raízes. Então, ó, vai cortar o eixo x. Se eu fosse fazer o gráfico, o gráfico da parábola ele passaria por 1 e 0, e 0 e menos 1, certo? Então, olha, se o delta é positivo, ou seja, maior do que 0, eu tenho duas raízes, certo? E essas duas raízes é 1 e menos 1. Se a gente fosse fazer o gráfico, ó, lá no gráfico, no eixo x aqui, ó, ia cortar, ó, ia passar no 1 e no menos 1. Então, ia cortar no menos 1 e no 1 aqui, ó. Então, o gráfico ele ia estar passando por aqui, ó. E por aqui, certo? Agora, vou dar meu segundo exemplo. No segundo exemplo, y é igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1, certo? Então, eu quero encontrar a raiz dessa função. Então, como eu encontro a raiz da função, vou igualar isso daqui a 0. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. Para facilitar, vamos obter quem é a,
quem é B e quem é C. O valor de A aqui é quem acompanha o x ao quadrado, então é menos 1. O B é quem acompanha o x, que é 2 positivo. E o C é o valor independente, que é o sozinho, que é menos 1. Então, vamos calcular o valor de delta. Delta, que é o discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, mais vezes o valor de C, que é menos 1. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. Aqui vai ficar 4 vezes menos 1, 4 positivo. Perdão, menos 4 vezes 1 é 4 positivo. Acho que eu falei 4 vezes. É menos 4 vezes menos 1 é 4 positivo. Vezes menos 1, que vai dar menos 4. Então, o discriminante está dando 0. Então, significa, pela o que eu apresentei anteriormente, que esse gráfico, essa equação só tem uma raiz. Então, ele vai cortar o eixo x somente em um ponto. Então, vamos conferir. Vamos obter essa raiz. A raiz, para me obter, eu tenho que fazer a básica. Então, vai ficar menos o valor de b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ficar. O valor de b é 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz. Gente, eu escrevi isso aqui. O discriminante aqui. Raiz do discriminante, que é 0, sobre 2 vezes menos 1. Raiz de 0, ó, a raiz de 0 é 0. Então, vai ficar menos 2 mais ou menos 0, que vai ficar menos 2. Então, o x aqui, ó, vai ser igual a menos 2 dividido por 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2. Então, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, eu só obtive uma raiz, que é a x igual a 1. Então, significa que se eu for fazer a parábola, essa parábola, que é o gráfico dessa função de segundo grau, ela vai passar no eixo x, cortar o eixo x somente no x igual a 1. Então, se o delta é 0, o discriminante é 0, significa que só tem uma raiz, certo? Agora, nosso último exemplo. Opa! Então, vamos para o nosso último exemplo. O último exemplo é y igual a 3x ao quadrado mais 1, certo? Então, eu quero encontrar a raiz disso. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, vamos fazer o discriminante, depois a básica. O A aqui é 3, né? O B é 0 e o C é igual a 1, certo? Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac, para calcular o discriminante. B ao quadrado vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes 1. 0 ao quadrado dá 0. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 dá 12, vezes 1 vai ficar menos 12. Certo? O discriminante deu negativo.
Como na hora da gente jogar na Bhaskara, a gente calcula, ó, a Bhaskara não é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ó, raiz do discriminante, mas a raiz quadrada de número negativo não existe nos reais. Então, significa que, ó, não existe x tal que 3x ao quadrado mais 1 seja igual a zero. Então, significa que não vai existir nenhum valor de x que vai cortar o eixo y, ou seja, não existe raiz real. Então, isso implica, ó, se o discriminante é negativo, ou menor do que zero, vai implicar que não existe raiz real, certo? Nos estudos para frente, a gente vê que existe raiz complexa, mas real não. Então, como a gente está trabalhando com os números reais, então não vai existir raiz real. Se não existe raiz real, então, quando a gente for fazer a parábola, essa parábola ela não vai passar pelo eixo x, certinho? Então, esses foram os 3 exemplos, conforme prometido no início da aula, sobre como calcular raiz ou zero de uma função quadrática. Se gostaram dessa aula, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!